Unidade 4. Ser humano e saúde. Aula 15.1. Conteúdo: balanceamento de equações, método por tentativas. Habilidade: compreender como balancear uma equação química pelo método por tentativas. Então agora a gente vai revisar, né, o assunto da aula anterior. Vamos lá? Então, gente, na aula anterior, vocês aprenderam, né, a identificar numa equação química os reagentes, os produtos, aprenderam também o que é uma reação química, né, que é uma transformação que ocorre na matéria, tá? E a matéria, nessa transformação, ela altera a sua composição, né? Ou seja, os reagentes reagem entre si, formando novas substâncias. E teve uma aula síncrona, né? Essa aula síncrona foi a respeito dos estudos dos gases, tá bom? Então agora a gente vai para o nosso desafio do dia. O que significa balancear uma equação química? Observe aí que vocês têm uma equação química, né? Uma reação química onde o gás hidrogênio reage com o gás oxigênio e nessa reação resulta água. Olha aí, tá bom? Então, vocês vão aprender na aula, né? O que significa balancear uma equação química, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, gente, observem junto comigo que eu tenho duas equações químicas, né? Então, eu tenho aqui uma equação química balanceada e aqui embaixo eu tenho uma equação química não balanceada, tá? O que é balancear uma equação química? Balancear uma equação química é fazer, olha aí, é fazer com que o número de substâncias presentes aqui nos reagentes sejam iguais no produto. Então, se aqui eu tenho, observem comigo, aqui o hidrogênio, né? O gás hidrogênio aqui, ó. Eu tenho 4 gás hidrogênios, tá bom? Porque esse número 2 aí que vocês estão vendo na frente é chamado de coeficiente, tá? O oxigênio, ele não aparece coeficiente dele. Quando ele está oculto aqui, ó, o coeficiente dele é 1, tá bom? E observem aqui, ó, que eu tenho aqui na água também um coeficiente 2. Esse número 2 que aparece aqui na substância química, ó, estão vendo aqui, ó, né? Aqui no hidrogênio aparece, no oxigênio também aparece, e aqui na água aparece também. Isso é chamado de índice, ok? Esse coeficiente aqui do gás hidrogênio, ele multiplica o índice. Não esqueçam disso, ok? Por isso que aqui eu digo que eu tenho 4 moléculas de gás hidrogênio e não 2. Porque esse coeficiente, ele multiplica o índice da molécula. Então, aqui eu tenho 4 hidrogênios. Tem 4 átomos de hidrogênio na molécula. Então, aqui, observem que eu também tenho que ter 4 hidrogênios na molécula. Então, esse 2 aqui, que é o coeficiente, multiplica o número 2 aqui e fica 4 hidrogênio. Vocês estão vendo? Balancear é isso, é fazer com que a quantidade de átomos que compõem a molécula seja igual tanto nos reagentes como nos produtos.
Aqui o coeficiente é 1, não é isso? Então, 1 vezes 2, que é o índice, dá 2 átomos de oxigênio. Esse oxigênio que compõe a molécula da água também precisa ter 2 hidrogênios. Então, esse 2 aqui, ó, 2, que é o coeficiente, vai multiplicar o índice 1 aqui, que está oculto, e aí eu vou ter 2 oxigênio, tá bom? Isso que é balancear. Observe aqui essa equação embaixo. Ele está dizendo que é uma equação química não balanceada. Vamos ver se realmente é isso? Observe aqui nos reagentes que vocês têm um átomo de magnésio, ó. Aqui você tem um átomo de hidrogênio e aqui você tem um átomo de cloro, tá bom? Agora a gente vai conferir lá nos produtos, tá bom? Vamos ver se está realmente não balanceada. Observe aqui que você tem um átomo de magnésio e aqui você tem 2 átomos de cloro. Lá nos reagentes você tinha apenas um cloro. E aqui você tem 2 átomos de hidrogênio. Lá nos reagentes você tinha apenas um. Então, significa realmente dizer que essa equação não está balanceada. E aí a gente vai usar um método chamado método das tentativas para tentar balancear as equações químicas que não estão na mesma proporção, né? Elas não têm a mesma proporção, a mesma quantidade de elementos que compõem os reagentes lá nos produtos também devem estar com a mesma quantidade. Tudo bem, gente? Então, vamos ver aí o que é balancear uma equação química. É um recurso bastante utilizado na área de termoquímica, cinética química, mistura de soluções e estequiometria, tá? Então, esses assuntos aqui vocês vão conhecer lá no ensino, lá no segundo ano do ensino médio. E vão aparecer muitas equações químicas. E nem sempre essas equações químicas elas estão balanceadas. Nem sempre elas estão. E aí vocês precisam identificar isso. E eu vou ajudar, né, através de um método no qual vocês vão utilizá-lo para balancear qualquer equação que não esteja balanceada. Então, como fazer o balanceamento das equações químicas? Nós temos que acertar os coeficientes, né, das equações químicas. Primeira coisa, eu preciso acertar os coeficientes. Então, eu trouxe para vocês, né, 2 equações químicas. A primeira estava balanceada e a gente percebeu que os coeficientes estavam corretos. Na segunda, não estava balanceada, porque quem vai balancear os elementos de uma equação química é o coeficiente, é o número que você coloca na frente da molécula, tá bom? E aí, para fazer isso, para fazer esse acerto dos coeficientes, nós vamos usar um método chamado do método das tentativas. A gente vai usar esse método chamado método das tentativas. O que é isso, né? Consiste apenas em contar o número de átomos dos reagentes e dos produtos, tá? Que consiste apenas em contar o número de átomos dos reagentes e dos produtos. É o método mais simples que tem, tá bom, gente? Existem outros tipos de métodos para balancear uma equação química, mas nós vamos usar esse método daí, ok? Para facilitar, quando a gente vai acertar os coeficientes de uma equação química, a gente tem que escolher alguns elementos por primeiro, tá bom, gente? Então, a gente sempre vai acertar
os metais. Então, eu vou olhar a equação química, vou ver se tem algum metal. Se tiver algum metal, eu vou tentar ajustar por ele, tudo bem? Em seguida, os ametais. Não tenho metal na minha equação química, eu não tenho metal na composição da molécula. Aí eu pulo para os ametais. Os ametais são os não metais, tá bom? Depois a gente tenta balancear o oxigênio. E por último, o hidrogênio. Então é essa ordem aí que eu vou balancear os elementos que compõem uma equação química. Tá aqui essa ordem, é muito importante essa ordem aqui, tá, gente? Quem tiver celular, tira uma foto, anotem que isso é muito importante, ok? Ó, primeiro vou balancear o metal. Eu tenho a minha equação química e eu tenho um metal, então eu vou começar por ele, tudo bem? Segundo, vou para os ametais, que são os não metal, tá? Mesma coisa, ametais e não metal. Aí eu vou atrás de um não metal. Terceiro, carbono. Se tiver um carbono, eu tento balancear ele. Quarto, o hidrogênio. E o quinto elemento, né? Como tem o carbono aí como terceiro, o quinto elemento que eu vou balancear é o oxigênio. Eu nunca começo o meu balanceamento pelo oxigênio. Não posso fazer isso, tá, gente? Eu não posso fazer isso daí, ok? Eu preciso iniciar pelos metais, depois ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. É uma regra? É uma regra que facilita o teu balanceamento, ok? Então, nós temos aqui a nossa primeira aplicação, né? Mas é importante a gente recordar o que consiste o balanceamento de uma reação química. Consiste no ajuste dos coeficientes estequiométricos dos elementos que participam de uma reação química. O princípio norteador é a lei da conservação das massas, no qual a soma dos átomos dos reagentes deve ser igual à soma dos átomos dos produtos. O método que nós vamos utilizar para fazer o balanceamento dessa reação química é o método das tentativas, que consiste, né, pelo método de tentar e erros, tudo bem? Então, vamos fazer? Então, nós temos aqui essa reação química de formação do cloreto de magnésio, tá bom? Então, o que a gente observa nessa reação química? Que no lado dos reagentes, aqui, ó, dos reagentes, temos um átomo de magnésio e eu tenho aqui uma molécula, que é o ácido clorídrico. Então, essa molécula de ácido clorídrico, ela é composta por um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Agora a gente vai para o lado dos produtos. O que a gente observa? A gente vai observar aqui que nós temos a molécula cloreto de magnésio e que essa molécula ela é formada por um átomo de magnésio, 2 átomos de cloro e também essa reação química, ela tem como um produto gás hidrogênio, né? E essa molécula é formada
por 2 átomos de hidrogênios. Então, a gente observa que o cloro não está, o cloro lá da substância dos reagentes, ó, não está igual à quantidade de cloro lá no produtos. E aí a gente vai perceber que a gente precisa balancear esta equação, tá bom? E para isso a gente vai usar o método mais simples, que é o método por tentativas, que envolve tentativas e erros, ok? Então, aqui o magnésio não precisa, né? Não preciso balancear porque as quantidades estão iguais. O próximo é essa molécula aqui, ó, o ácido clorídrico. Então, eu vou colocar aqui, ó, o número 2. Quando eu coloco o número 2 aí, que é chamado de coeficiente estequiométrico, o cloro, ele vai passar a ter 2 átomos de cloro, tá bom? Porque esse coeficiente, ele multiplica todos os elementos envolvidos aqui nesta molécula, tá bom? Então, aqui, gente, aqui eu tenho um átomo de cloro, então 1 vezes 2 vai dar 2 cloros, 2 hidrogênios, e aqui eu tenho um cloro, correto? Eu tenho um átomo de cloro, 1 vezes 2, que é o coeficiente, aqui eu vou ter 2 átomos de cloro. Então, agora, eu não tenho mais um átomo de cloro. Eu tenho o quê? 2 átomos de cloro. E eu tenho também o quê? Um hidrogênio? Não, agora eu vou ter 2 hidrogênios. Então, observem vocês que eu acabei de balancear esta reação química utilizando o método de tentativa, né? Então, qual foi a minha tentativa? Foi o número 2. Eu tentei pelo número 2, né? Ok? Vamos para o próximo? Aplicação 2, né? Observem vocês que do lado dos reagentes, eu tenho na molécula de óxido de alumínio, eu vou ter 2 alumínios e também vou ter 3 oxigênios, tudo bem? Então, o óxido de alumínio, que é esse daqui, ele é composto por 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio, ok? E que a molécula de ácido clorídrico, ela é formada por um átomo de hidrogênio e por um átomo de cloro. Ok? Agora a gente vai para o lado dos produtos. Aqui são os produtos. Então, nos produtos, eu tenho a molécula cloreto de alumínio. Esse cloreto de alumínio, ele é composto, né, por um átomo de alumínio e 3 átomos de cloro. E eu também tenho a molécula da água, né? A molécula da água, ela é formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. O que a gente observa nessa? Eu posso afirmar que esta reação química está balanceada? Não, não está, né? Então, observe que você tem 2 alumínios lá nos reagentes e você tem apenas 1 alumínio nos produtos. Você tem 1 cloro nos reagentes e tem 3 cloros nos produtos. Você tem um átomo de hidrogênio lá nos reagentes e você tem 2 átomos de hidrogênio nos produtos. Não podemos esquecer do conceito de balanceamento de reação química, né? Que é o quê? O ajuste
dos coeficientes estequiométricos dos elementos que participam da reação. O que significa dizer isso, professora? A gente vai ter que fazer com que a soma dos átomos dos reagentes fique igual à soma dos produtos formados, tá bom? E para isso, vamos usar o método mais simples, o método por tentativa, que a gente não pode esquecer que envolve tentativa e erros. Então, vocês lembram que eu dei uma ordem, né, de como a gente pode iniciar o balanceamento de uma molécula, né, numa reação química. Então, primeiro é o metal, se não tiver metal é o não metal, depois vem carbono, hidrogênio e, por último, o oxigênio, tá bom? Então, gente, eu vou iniciar aqui, observem vocês, que nessa equação química eu vou iniciar pelo alumínio, tá bom? Então, como eu tenho aqui, ó, 2 alumínios, eu vou colocar aqui o coeficiente 2, aqui, ó. Tudo bem, gente? Olha aí. Fica 2 alumínios. Então, eu vou ter 2 alumínios. Esse coeficiente 2 aqui, esse número, ele multiplica os elementos que formam a molécula, né? Neste caso do alumínio, eu tenho apenas um alumínio. 2 vezes 1 vai dar 2 alumínio. 2 vezes 3, 6 cloro. Olha aí. 6 cloro. O que eu vou fazer, gente? Eu vou aqui para o próximo elemento, que é o cloro, não metal. Então, se eu tenho aqui 6 cloro, aqui eu vou botar o 6, olha. Vou botar o coeficiente 6. Então, eu vou ter aqui, ó, 6 hidrogênios e eu vou ter 6 cloro. Tudo bem? Olha, tá ficando bonito, né, o nosso balanceamento. Legal, mas aqui eu tenho 6 hidrogênios e observem aqui que eu tenho 2 hidrogênios. Aí, olha a tentativa, eu vou ficar pensando, caramba, qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 6? Quem disse 3 acertou. Muito bem, 3 vezes 2, 6. E 3 vezes um oxigênio aqui da molécula da água, eu vou ter agora 3 oxigênio. Tá vendo, gente? Fácil? Não. Tem reações simples, que a gente faz bem rápido, mas tem outras reações químicas que aí a gente precisa, né, ter um pouco mais de calma, raciocinar e fazer as nossas tentativas. Nem sempre a tentativa que você vai fazer vai dar certo. Se der certo, legal. Ok? Então, agora, a gente vai observar que a gente vai ter 2 alumínios, ó, aqui, ó, tem 2 alumínios lá nos produtos. 3 oxigênios nos reagentes e no produto eu vou ter aqui também 3 oxigênios. O cloro, ele passa a ter lá nos reagentes 6, não é? E lá nos produtos também ele tem 6, ó. E o hidrogênio, lá dos reagentes, ele passa a ter 6. E lá nos produtos também ele passa a ser 6. Então, isso aqui confirma que a equação está balanceada. E quais são os coeficientes desta reação química? É o número 1, o número 6, o número 2 e o número 3. São esses coeficientes estequiométricos que faz com que a quantidade de átomos nos reagentes é a mesma nos produtos, tá bom? Quando não tem coeficiente aqui, ó, é o número 1, ok? Tudo bem, gente? Então, ai, professora, agora foi. Não consegui fazer o primeiro, o segundo eu tentei, mas ainda fiquei com dúvida. Então, a gente vai agora para a terceira aplicação. Eu tenho certeza que você vai
vai acertar. Vamos lá? Então, nós temos aí uma reação química, né? O alumínio reage com o gás cloro e como resultado nós vamos ter aí o cloreto de alumínio, tá bom? Então, nós temos aqui do lado dos reagentes o alumínio com 1 e a molécula de gás cloro composto por 2 cloro. Lá nos produtos, lá do lado dos produtos, isso aqui é os produtos, né? Nós temos um alumínio e nós temos 3 átomos de cloro, né? Então, essa molécula, cloreto de alumínio, é formada por um átomo de alumínio e 3 átomos de cloro. O que significa dizer isso? Que é uma reação química não balanceada e que eu preciso balancear, tudo bem? Vou usar o método das tentativas. Gente, aqui eu vou fazer assim, ó, prestem atenção. Aqui, se eu colocar o 2, não vai dar certo. Tá bom? Porque aqui eu tenho 3, né? Se eu colocar 2 aqui, não vai dar certo. Eu vou tentar com o número 3. 3 vezes 2, 6. E aí, qual é o número que, multiplicando aqui o 3, vai fazer com que o cloro fique com 6 átomos de cloro? Essa molécula, né? Fique com 6 átomos de cloro. Número 2. Então, observe que agora eu tenho 2 átomos de alumínio nesta molécula e eu tenho 6 átomos de cloro. Aqui eu preciso balancear, porque ele precisa ficar com 2 átomos de alumínio. E aí eu vou colocar o número 2. Pronto, consegui balancear esta equação química. Os seus coeficientes estequiométricos são 2, 3 e 2. Tá bom, gente? Então, tentem novamente, refaçam essa atividade. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer os exercícios, tá bom? Então, vamos agora para o nosso varal do conhecimento. Então, o varal do conhecimento, ele foi criado, né, para que você possa lembrar do vocabulário de química utilizado aqui na aula, tá bom? Uma palavra que foi falado muito na nossa aula foi reação química. Olha, reação química. A reação química ocorre uma mudança ou uma transformação em uma substância, em que a constituição da matéria é alterada. Outra palavrinha comentada foi coeficientes estequiométricos. Estequiométricos. Que indica a proporção estequiométrica. Falamos também, né? Reagente. O que é reagente, professora? É uma substância e essa substância pode ser um elemento ou pode ser um composto que é consumida no decorrer de uma reação química, tá bom? E nós falamos também essa palavrinha, produto. O que é um produto? São as substâncias resultantes de uma reação química. E por último, balanceamento. A palavrinha aqui, né? Balanceamento de uma reação química. E o que é, né? O que consiste o balanceamento de uma reação química?
que consiste? O que consiste, né, o balanceamento de uma reação química? Consiste no ajuste dos coeficientes estequiométricos dos elementos que participam de uma reação química. Tá bom, gente? Então, revejam novamente esses conceitos, refaçam novamente as aplicações. Então, nossa aula chega ao fim e até a próxima aula. Tchau!